Agora eu vou te falar, fique de zoião, se tem dúvida já manda a pergunta pra gente. Porque agora a gente vai falar sobre o transtorno de personalidade narcisista, que está descrito no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Quem de casa já ouviu falar que o belo e vaidoso Narciso, personagem da mitologia grega, incapaz de amar outras pessoas, morreu por se apaixonar pela própria imagem? É daí que vem o termo narcisista. Freud foi o primeiro que descreveu o narcisismo como uma patologia. E esse envolve traços extremos e prejudiciais à pessoa e aos outros. Esse transtorno pode afetar até 6,2% da população mundial e é mais frequente em homens, afetando de 50% a 75% dos diagnósticos de narcisismo. Interessante. Para falar sobre isso, a gente recebe a psicanalista Fernanda Lorena. Fernanda, seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada, Prazer. Prazer, obrigada, Léo. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. É um tema tão interessante, a gente estava discutindo na reunião de pauta, né? Até para a gente desmistificar algumas coisas, né? Sim. Que às vezes a gente brinca muito com o tema, com relação a algumas pessoas sobre a autoestima, por exemplo, que é positivo, Sim. né? Mas para a gente entender um pouquinho também, por que o narcisista, não sei, às vezes ele é tão narciso que eu acho que para chegar numa terapia deve ser difícil, não é não, Fernanda? Sim, realmente. Às vezes, ele vai por outras comorbidades, né? Por conta de ansiedade, depressão, que vem junto com o transtorno de personalidade narcisista. Então, ele vai por conta dessas comorbidades. E no processo, ele vai descobrindo os traços narcisistas e aí ele vai tratando disso junto, mas não a princípio por conta do narcisismo. E o que é uma pessoa narcisista? Uma pessoa narcisista é quando ela tem traços exagerados, né, ela precisa que o outro esteja extremamente a seu dispor, no sentido de ser fã. Ele gosta de se sentir sempre superior aos outros, ele precisa se sentir importante o tempo todo, ele precisa estar sempre num pedestal, né? Ele também tem uma certa arrogância, então ele sabe de tudo, uma prepotência. Então existem várias características que vão classificá-lo como narcisista. É lógico que para ser, né, diagnosticado com o transtorno, precisam vários elementos. Então não é uma ou outra característica que vai dizer que a pessoa tem o transtorno. Mas são vários, né? E é uma equipe que vai dar esse laudo do transtorno. Não é apenas uma pessoa. Porque às vezes a gente tem essa coisa, né? Pesquisei na internet e laudei alguém. Então não é assim que funciona. Mas, no geral, é quando a pessoa ela sente essa necessidade mesmo de ter um fã-clube. E para isso ela faz qualquer coisa. Ela mente, ela manipula. Então ela precisa manter essa aparência, né, de perfeição, de superioridade. Então não tem nada a ver com a beleza em si, né? Não é só a beleza, tem a ver com muito mais coisas do que isso. Exatamente. Tudo isso que eu disse pode estar ligado com a beleza, o físico, ou com uma conquista, o intelecto. Então, para aquela pessoa, o que é importante? Se é a beleza, ela vai puxar, lógico, que mais para esse lado, ou para o intelecto, né? Então, cada um vai puxar o narcisismo para mais para um lado ou para o outro. Isso, por exemplo, as pessoas nascem assim ou elas se desenvolvem assim? Como que funciona? Todos nós nascemos com traços narcisistas, né? O narcisismo, ele faz parte da espinha dorsal da nossa psique. Então, ele precisa haver para que a gente desenvolva o nosso psique. Então, a gente nasce e passa por 2 estágios, o narcisismo primário, secundário. Então, ele precisa ser desenvolvido. Mas, em algum momento, acontece uma castração, onde a gente entende, né, que existe o outro, que existem leis, existem regras, e a gente precisa seguir essa ordem. Então, a gente se dá o desenvolvimento dito normal. Mas, dentro de tudo isso,
a gente ainda não tem um momento em que a gente diga aqui o narcisismo se desenvolveu. Alguns estudos dizem que pode ser fruto do ambiente, junto com hereditariedade, mas é uma coisa muito subjetiva. Então, depende muito do ambiente, que são as pessoas que estão cuidando daquela criança, e depende muito da criança. É aquela coisa do o que eu fiz com o que fizeram de mim, né? Então, como é muito subjetivo, é difícil a gente dizer aqui desenvolve o transtorno. As pessoas às vezes confundem a criação de uma criança com confiança, né? E beira ao narcisismo. Exatamente. E uma outra coisa que eu quero te falar também em relação a isso. É essa influência dos pais, principalmente nos dias de hoje, né? A gente precisa ser melhor, a gente vê lá uma criança da idade que toca piano incrivelmente. Aí você fica pressionando a sua filha. Tem que tocar piano, tem que fazer isso. Isso também pode gerar um narcisismo? Ou, ao contrário, pode gerar algo assim, um medo, por exemplo, da criança se expor? Aí entra a subjetividade, né? Cada criança vai encarar de uma forma. Pode gerar um medo dessa criança de se expor, mas também pode gerar, né, o narcisismo de meu filho é o melhor. Olha, meu filho é o melhor tocador de piano. De o competitividade, pianista, né? O melhor pianista. Então, depende de como essa criança vai encarar essa competitividade, essa carga emocional que estão colocando nela. Então, tudo isso vai depender realmente do ser humano, né? Às vezes, dois irmãos que passam pela mesma situação têm reações completamente diferentes. E quando você fala isso, a impressão que a gente tem, né, às vezes, é que quem é o narciso aí são os pais, né? Porque os pais é que pegam o filho como um troféu. Mas a criança mesmo, às vezes, tá falando, gente, eu não toco igual a minha mãe tá achando, não. Minha amiguinha é muito melhor que eu, né? Exatamente. E depende da forma como ele tá vendo tudo que ele tá sentindo. Os próprios filhos, eles são um reflexo do narcisismo dos pais, né? Os pais tendem a projetar nos filhos aquilo que não alcançaram, aquilo que desejaram e não conseguiram, às vezes profissionalmente, às vezes um hobby, né? Um esporte que praticaram e não alcançaram uma medalha, algo do tipo, eles acabam projetando nos filhos. E aí, o filho precisa estar forte o suficiente para falar, opa, pai, mãe, peraí, eu vou até aqui, porque aqui não me pertence mais, né? E também não é ruim, né? Não é ruim ter esse limite, né? Não, o problema precisa. é forçar a criança a ser mais do que ela realmente não consegue ser, na verdade. Não é para ser o Exatamente. cômodo, né? Não é para você não elevar a autoestima da criança, né? Para não dizer que ela é importante, que ela precisa ser valorizada, mas é não deixar isso ao extremo. Exato. Quando é que isso do narcisismo começa a ficar doentio? Porque eu acho que narcisista todos somos, em algum sentido, né? Tipo, você quer se destacar, ou você quer ser o melhor, ou você se acha bom em alguma coisa, e isso realmente faz parte da vida, né? Mas quando que isso fica prejudicial, de que chega a virar um transtorno? O problema, né, o narcisismo, a gente realmente tem, todo mundo tem características narcisistas e elas são necessárias, mas ela se torna prejudicial quando ela começa a afetar as relações. Né? Eu não consigo manter um relacionamento por muito tempo, o outro começa a ficar esgotado dentro daquele relacionamento. Porque ele vai fazer de tudo e nunca vai agradar, né? Nunca é o suficiente. A pessoa não é suficiente para ela. Exato, porque eu, como narcisista, preciso sempre de mais. Então, eu preciso sempre de mais atenção, de mais elogios. Você deu mais atenção para o seu amigo do que para mim. Você deu mais atenção para o nosso filho do que para mim. Você deu mais atenção para o outro amigo do que para mim, que também sou sua amiga. Porque o narcisismo, ele está em todas as esferas dos relacionamentos, né? No trabalho, na amizade, nos relacionamentos românticos, mãe e filho, pai e filho. Então, o esgotamento do outro também é complicado. Mas existe também o lado de quem desenvolve o transtorno, que é a expectativa não atendida. Quando ele não tem essa expectativa de ser sempre exaltado, atendido, ele também sofre, ele também está em sofrimento. Para ele também é difícil.
Que interessante, é mesmo, Muito. né? Você Verdade, também faz sofre, todo as sentido, duas é. pessoas É. sofrem. Sim, os dois né? lados. Os dois lados. Se a pessoa não te entrega o que você quer, né? O que você imagina que você quer, na verdade, você também fica frustrado, né? Exatamente. Justamente essa. E Muito geralmente interessante. aqui, Fê, todo mundo, quando a gente fala do plantão médico, das doenças, as mulheres são campeãs em quase todas, né? Sim. Geralmente as mulheres sofrem mais, as mulheres. Quando a gente fala do narcisismo, eu achei muito curioso, né? A gente ter de 50% a 75% dos homens. Sim. Isso é de alguma forma cultural, por imaginar sempre que o homem estaria à frente, que o homem seria o provedor, ou não tem nada a ver? Cientificamente, a gente não tem nada comprovado, mas falando assim de pesquisas que a gente tem dentro do consultório, de trabalhos que a gente realiza, a gente vê uma sociedade que vem desmistificando o patriarcado. Então, esse histórico tem uma lógica, mas não é comprovado, né? Mas existe uma lógica de que o homem é melhor do que a mulher. É histórico isso. Então, infelizmente, ainda existe. Então, por isso, talvez, né, esse número maior de homens desenvolvendo o transtorno. É possível a gente fazer um tratamento e conviver bem com isso? É possível um narcisista aceitar que ele é um narciso? Acho difícil, né? Ou não? É meio complicado. Como a gente falou no começo, para ir para o tratamento, às vezes ele vai por outros motivos, né? Vai pela ansiedade, pela depressão, pela compulsão que desenvolve, às vezes, por álcool, drogas. Por não conseguir se relacionar, ele desenvolve essas outras doenças ou transtornos. E aí ele vai buscar tratamento por isso, né? E aí ele acaba tratando o narcisismo. Mas é muito difícil conseguir levar a pessoa que tem realmente o transtorno para o consultório do psiquiatra, porque ele precisa também de medicamento, não existe um medicamento específico para o transtorno de personalidade narcisista, mas existe um medicamento para ansiedade, para depressão, que vai ajudar na qualidade de vida, assim como a análise, a psicoterapia, que também vão ajudar na qualidade de vida desse paciente e de quem convive com ele, né? Que se faz necessário. Porque por mais que ele seja uma pessoa difícil, ele precisa conviver em sociedade, precisa trabalhar, precisa estudar. Então, tudo isso, né, envolve um tratamento longo e com vários profissionais. Interessante. Tem uma perguntinha para você. Coloca pra gente, Dê. Da Érica, de Brasília. Boa tarde a todos. Mães narcisistas podem influenciar os filhos a desenvolver o narcisismo? Boa, Érica. Podem. As mães narcisistas podem influenciar os filhos a serem também narcisistas. As mães narcisistas são aquelas que tudo que o filho faz não é suficiente, não é bom. O filho, ela nunca aprende nada com o filho. Ela sempre está certa, ela nunca vai se desculpar com o filho. Filho, errei com você, me perdoe. Então, essa é a mãe narcisista. E o filho vai entender que esse é o tipo de relacionamento que existe entre mãe e filho, né? Familiar, é assim que funciona. Então, pode desenvolver, sim, um transtorno de personalidade narcisista. Deixa eu só te fazer uma perguntinha, de certa forma, polêmica, né? Porque, assim, antigamente, quando a gente fazia festa junina na escola, por exemplo, normalmente era só a gente, os alunos. Era aquela brincadeira legal, tinha todos os alunos. Hoje não, hoje as escolas incentivam cada vez mais os pais e as mães participarem das festas juninas. E cada ano que a gente vê que as mães se dedicam muito mais, às vezes, às festas juninas do que a própria criança. Normalmente as crianças ficam até envergonhadas, às vezes, com aquela situação. Você acha que a instituição de ensino hoje também pode prejudicar nesse sentido também, não? A gente vê, né, no geral, rede social, tudo isso alimenta os traços narcisistas, né? Mas, geralmente, quem exagera já é quem tem os traços mais acentuados. Então, a mãe, o pai, que já tem o traço mais acentuado, ele vai exagerar. A mãe e o pai que tem o traço menos acentuado, ele vai se conter e vai se satisfazer com menos. Momento, né? Vou deixar meu filho aparecer mais do que a mim. Né?
Então, de certa forma, alimenta, né, os traços narcisistas. É bem interessante mesmo, né? E eu acho que o que a gente tem que pensar, né? Que bom que às vezes as crianças nesse tipo de situação, é o que você falou, depende. Porque às vezes a criança vai viver uma vida que para ela vai ser tão difícil, porque é pesada, né? Porque você carrega o seu peso de ainda conseguir fazer e mais uma expectativa muito grande, que você pode crescer uma criança insegura. Exatamente. Né? Pode virar totalmente o contrário do que ser uma criança narcisista, por exemplo. Exatamente. Então, é muito delicado, né? É muito subjetivo. Quando a gente está falando do ser humano, né, é muito subjetivo, então é muito difícil a gente ter exatidão. Então a gente não tem 2 mais 2 é 4, né? Fê, eu espero que você tenha gostado, porque foi a primeira vez que ela está aqui com a gente pela primeira vez. E eu acho que de umas próximas, como a gente todas as vezes fala muito, né, de saúde mental, e a gente tem falado muito de saúde emocional também, é legal a gente falar um pouquinho disso da infância, né? Sim. Do que a gente já viveu e aprendeu, como que a gente consegue separar isso indo, né, da infância, adolescência, porque eu acho que quando a gente começa a se conhecer desde cedo e a gente começa a falar mais sobre isso, é possível que os papais em casas que também aprenderam isso, não é por mal. Os pais querem a segurança dos filhos, né? A gente vai melhorando em família. Exatamente. Você poderia voltar e falar um pouquinho disso pra gente? A saúde mental precisa disso, precisa ser falada, precisa ter voz, né? É um prazer poder falar de saúde mental. De alguns anos para cá, a saúde mental vem crescendo e isso é muito importante. As pessoas precisam desmistificar o medo de dizer que tem problemas mentais, né? Ter problemas da ordem da saúde mental não eu falo que não é o alecrim dourado, né? Não é único e exclusivo de uma pessoa. Todo mundo precisa de ajuda, seja em um momento da vida ou por um período maior. Em algum momento a gente vai precisar. Exato. Você fez sucesso hoje. Fez sucesso, Obrigada. né, minha gente? Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, aaproveita. Tem um site também, porque eles dão cursos, vocês dão cursos, né, Isso. Fê? Me interessei, ó. ibpccursos.com.br e o Instagram IBPC Cursos também. De repente, além de conversar um pouquinho com a Fê, você também pode se interessar sobre o tema, estudar um pouquinho, porque conhecimento, minha gente, traz solução. Oxe. Não é? Exatamente. Obrigada, beijo, viu? um beijo. Prazer, Obrigada. sim, Feriado.